Os dois pactos. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria, porque esses são os 2 concertos, um do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esse Agar é Sinai, um monte da Arábia que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é livre, a qual é mãe de todos nós. Gálatas 4, 22 a 26. Em nossa humanidade somos filhos da escrava, subjugados pela carne e suas imposições, presos às coisas, aos pensamentos e às atividades da carne. Quer se trate da carne do corpo, quer seja a carne chamada dinheiro ou outras formas do humano viver. Vivendo na e pela carne como descendentes da escrava, estamos sob as leis da matéria, as leis da economia, da raça, da religião e da nacionalidade, sob o contrato que foi gerado pela escravidão. O outro pacto, que é o de nossa adoção espiritual, acontece pela atividade consciente dentro do nosso próprio ser e no momento que estivermos prontos para a transição, já que a transição de humanidade para a filiação espiritual se dá exclusivamente pela graça. Quando alguém diz que gostaria de ser um filho de Deus e de ser livre das mazelas da carne, geralmente não quer dizer exatamente isso. Quer dizer que gostaria de ser livre das mazelas da carne, mas sem abrir mão de seus proveitos e prazeres. É por essa razão que, como seres humanos, não podemos escolher ser filhos de Deus. Mas virá um dia na consciência de cada um de nós, para alguns agora mesmo e para outros daqui a diversas existências, quando pela graça interior seremos capazes e desejosos não só de nos livrar dos desgostos da carne, mas também de seus proveitos e prazeres. Desejaremos nos familiarizar com nossa identidade espiritual ou seidade, com essa nova criatura, outra que não a antiga, saudável e honrada, uma criatura nova nascida do Espírito. Essa é a experiência da transição. Ser nascido pelo Espírito significa renascer por uma transformação da consciência, e esse renascimento pode ocorrer enquanto estamos neste plano da existência terrena, assim como pode ter lugar após termos deixado essa esfera. É bom lembrar que se não conseguirmos fazer a transição aqui, sempre haverá para nós uma oportunidade em outro momento, pois no reino de Deus não existe o tempo. Ali é sempre o agora, e o agora sempre se nos apresenta com novas oportunidades. Esse momento é agora. Esse momento, esse agora, nos dá a oportunidade de abdicar de nossa humanidade para aceitar a divindade do nosso ser. Se, porém, isso estiver além de nossa capacidade imediata de fazê-lo neste momento, mais tarde descobriremos que também é agora, e nesse novo agora estaremos de novo diante da oportunidade de aceitar ou não a divindade do nosso ser. Se não estivermos preparados para um tal recebimento, haverá o amanhã, o ano que vem ou o seguinte, e a cada vez que se apresentar a oportunidade de descobrir nossa filiação divina, será agora. Daqui a 100 anos, será agora para nós. Agora é sempre o momento de aceitar nossa divindade, embora para alguns possa ter ocorrido anos atrás e para outros possa acontecer daqui a anos. Quer ocorra neste exato momento, quer a qualquer outra hora, quando acontecer, será agora. Cada um de nós terá de o defrontar a qualquer momento de qualquer dia da eternidade. E aqueles de nós que por uma razão ou outra forem incapazes de aceitar o convite de nossa liberdade neste momento particular, liberdade com que estaremos revestidos quando da aceitação do Cristo, tranquilamente terão uma nova oportunidade ao longo do tempo. Para aqueles que se foram antes de nós, alguns dos quais em profunda escuridão espiritual, outros em estado de pecado mortal e de degradação, também existe o agora. E eles também têm a mesma oportunidade agora que tiveram e rejeitaram aqui na Terra. E agora
podem ter desenvolvido uma maior capacidade de aceitação. O que significa aceitar a revelação espiritual em nossa experiência? Sem a compreensão do que seja a revelação espiritual, não podemos estar preparados para aceitá-la. Apesar de a maioria das pessoas afirmar acreditar em Deus, na verdade, muitas delas não acreditam. De fato, podem acreditar que há um Deus ou ter uma crença acerca de Deus, mas não têm fé, nem percepção e nem convicção. Isso porque a natureza do escravo é estar ligada aos efeitos, ao amor, à adoração e ao temor de qualquer coisa que tenha forma, que tenha efeitos visíveis. Podem ser fascinantes, saudáveis, de coração, fígado ou pulmões, podem ter montanhas de dinheiro, investimentos ou imóveis, porém o amor, a devoção ou o medo de muitos seres humanos está sempre voltado para algo ou para alguém do reino visual. O filho da escrava está ligado a algum pensamento, coisa ou pessoa, e é o que constitui a humanidade em sua quase totalidade. O novo contrato da nova criatura começa a valer quando descobrimos que eu e o Pai somos um e que tudo que o Pai tem é meu. Eu olho para uma única direção, a do infinito invisível. Então o que vem de dentro eu reparto gloriosamente, com liberdade e júbilo. A transição para a filiação divina implica em mudar a fé no que é visível para a fé no infinito invisível, no que jamais poderá ser visto, ouvido, saboreado, tocado, cheirado ou mesmo pensado e argumentado. Tem que ser uma fé em si mesma que não pede razões. Deve haver uma convicção avassaladora, condizente com essa fé, mesmo antes de se saber o que é, ou seja, um instinto profundo, uma intuição, uma graça interior. Não haverá sinais a seguir. Os sinais seguem aquele que crê. Quando a fé se instala, os sinais vêm. Se nos dedicarmos a qualquer sinal, qualquer coisa ou pensamento em que podemos nos apegar, então tal coisa ou pensamento será algo sobre o qual repousa nossa fé, em vez de estar no invisível que é Deus. É possível pensar e repensar na verdade, e até certo ponto isso é natural e certo. Porém, virá o momento em que o pensamento para, se faz um branco, quase um vazio, e então nesse vazio jorra a própria presença e força de Deus. Podemos atingir essa presença apenas estando despidos no momento de completo silêncio, quando todo o processo de pensamento estiver parado. Quando nada tivermos para nos apoiar, nada em que fixamos nossa felicidade e tivermos nos tornado estéreis e vazios. Esse é o momento em que perceberemos que, mesmo sem poder conhecê-lo, senti-lo ou pensá-lo, aí está uma presença invisível, um algo inatingível que todavia é atuante e que de dentro da própria invisibilidade manifestará tudo o que for necessário ao nosso desenvolvimento. Se acharmos que somos alguma coisa, erraremos gravemente. Apenas quando atingirmos a renúncia a nós mesmos é que a divina seidade de nosso próprio ser revelar-se-á. E o caminho é o silêncio. O silêncio não é ausência de som, mas um estado de consciência que nos torna capazes de refrear qualquer reação da mente ao que é visto ou ouvido. Por exemplo, podemos ver e reconhecer uma sombra na parede, uma figura assustadora, e não ter uma reação de medo, sabendo que é uma sombra. Quando a consciência tiver atingido o conhecimento de uma força, de uma lei, uma substância, uma causa, a unidade, não mais responderemos com medo, dúvida ou horror a qualquer coisa vista ou ouvida, e então a consciência terá ido além da força e atingido o silêncio, a cura da consciência. A lei kármica. Todos os sofrimentos que o mundo vivencia hoje vêm da ideia de separação de Deus, por não aceitar um Deus que está tão perto quanto o fôlego, mais perto do que as mãos e os pés, um Deus que não só é capaz, como também quer e deseja que frutifiquemos com abundância. No tempo do paganismo, afora talvez um sentido de gratidão,
as pessoas adoravam tudo aquilo que parecesse poder aniquilá-las e começaram a atribuir a tais coisas o poder da divindade. À medida que a consciência humana evoluiu, apareceu a ideia de um Deus único, mas aparentemente o homem não estava preparado para perceber Deus como realmente é, e assim encontramos um tipo estranho de Deus na escritura hebraica. Assim como sabemos que o sol, a lua e as estrelas não são Deus, sabemos hoje que Jeová, o Deus da ira e da vingança, não é Deus. O Deus do Velho Testamento não é Deus, é a lei do karma. É a lei que diz que o que você semear, colherá. É a lei que diz que, se fizermos o bem virá até nós. Por outro lado, se fizermos o mal, ele recairá sobre nós. Como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Essa definição não corresponde ao que é Deus. É a lei kármica que foi reconhecida como Deus. A lei nunca foi Deus, como João nos esclareceu ao revelar que a lei foi nos dada por Moisés, mas a graça e a verdade nos vêm de Jesus Cristo. Aí está a grande diferença entre a graça e verdade de Jesus Cristo e a lei de Moisés. Há um mundo de diferenças entre lei kármica e Deus, e embora seja necessário que todos conheçam e compreendam a lei kármica, é também necessidade vital que ultrapassemos essa velha lei rumo ao reino da graça. Nunca conseguiremos esse objetivo violando a lei de karma, mas compreendendo o seu lugar e significado em nossa vida. Os 10 mandamentos com que estamos familiarizados são parte desta lei. Por exemplo, vejamos a ordem honrar o pai e a mãe. Alguém chamaria essa ordem de ensinamento espiritual? Qualquer um que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus, mesmo no mais leve grau, seria incapaz de fazer outra coisa senão honrar o pai e a mãe e amar seu próximo como a si mesmo. Teria existido alguém que tivesse a pretensão, mesmo em sonho, de dizer a Jesus Cristo, ou a João de Patmos, ou Buda, ou Lao Tse, para honrar o pai e a mãe e amar os inimigos como a si próprio? Poderá alguém que tenha sido tocado pelo Espírito de Deus ter manifestado intolerância, parcialidade ou preconceito contra raças ou religiões? Essas leis são para os seres humanos que ainda não alcançaram o estado mais alto como humanos, mas estão em estado de consciência tão baixo que ainda precisam ser lembrados de que não podem cobiçar a propriedade do vizinho, sua mulher, sua terra. Houve de fato nos primórdios da humanidade a necessidade da lei, quando era necessário que nos dissessem como agir uns com os outros. Se porém continuarmos nesse estágio, nosso caminhar rumo à liberdade espiritual será muito lento. Todos os que estão na terra um dia estarão no céu. Todo mundo poderá um dia se elevar acima da doença e do pecado mortal e aceitar a herança de sua filiação divina. Mas ninguém poderá fazê-lo vivendo sob a lei e nem aprendendo a ser um bom ser humano. Essa tarefa não poderá ser levada a cabo apenas por alguma forma humana de adoração, nem pelo fato de alguém se tornar honesto e ético. Essas são apenas as primeiras etapas. Deixando nossos desejos carnais, mortais, egoísticos, apenas provamos que estamos progredindo rumo a um estágio mais alto de humanidade. Por fim, virá o dia em que de fato atingiremos a realização do Espírito de Deus que habita em nós, quando estaremos face a face com Ele, quando Ele tocará nosso ombro, nossa cabeça ou nosso coração, quando, de um modo ou de outro, Ele anunciará a sua presença. Até lá não seremos mais do que bons homens ou mulheres. Até lá não estaremos muito isentos da lei do prêmio e do castigo. E desse momento até o fim de nossos dias na terra e pela eternidade afora, estaremos sob a graça. Então já podemos ter os primeiros vislumbres dessa grande verdade, que estivemos vivendo tantos dias de esforço sob a lei do karma, violando-a ou obedecendo-a, acreditando que, se fôssemos bons hoje, as coisas boas do mundo fluiriam amanhã até nós, e que poderíamos trapacear amanhã burlando a lei. Foi-nos dito que se pecássemos, Deus nos puniria, mas essa é a versão de Deus do Velho Testamento.
Nenhum desses ensinamentos que tenha sido consignado por Jesus Cristo aparece no Novo Testamento. Ao contrário, ficou claro que Deus alegra-se mais com um pecador que alcança a percepção do Pai do que com 99 que passem pela terra como justos. Não seria, pois, o caso de imaginar que todos os 99 justos não agradam tanto a Deus quanto a um só pecador que acorde? O Deus de muitas pessoas na terra é aquele que pune o mal e recompensa o bem. Essa representação não é Deus. Nós não temos de temer Deus, nem tentar influenciá-lo ou fazer sacrifícios para ele. Deus é o mesmo para o santo e para o pecador. Deus é bom, é amor. Deus é eterno, imortal, espiritual, princípio criativo do universo, princípio que mantém e sustenta a criação. E poderá alguém acreditar que Deus seja assim hoje e amanhã, por termos cometido um erro, seja diferente? Não é de se estranhar que o mundo hebraico tenha reagido com violência ao ouvir de Jesus, o Cristo, que os sacrifícios animais e monetários não agradavam a Deus. Naqueles tempos, as pessoas acreditavam que Deus deveria ser agradado, aplacado, abrandado. Acreditavam que de algum modo Deus seria influenciado pela conduta humana. E o mesmo ocorre ainda hoje, quando algum devoto adorador acende uma vela para Deus, paga o dízimo pensando em subornar Deus, ou observa jejuns e dias santos com a ideia subconsciente de que tal conduta possa influenciar favoravelmente Deus em seu próprio benefício. Deus nunca premia a virtude e nem pune o pecado. Na verdade, o pecado é punido pelo próprio pecado. Em outras palavras, se alguém fizer uma ligação elétrica errada, será queimado, mas não poderá censurar a eletricidade por isso. A eletricidade não quis puni-lo. Ele trouxe para si a própria punição, agindo erradamente. A pessoa que entrar na água ficará assustada, se debaterá e quase se afogará, sem poder repreender a água, mas sim a própria ignorância de como se portar dentro da água. Ninguém pode violar a lei e não ser punido pela violação, mas ninguém poderá censurar Deus pela consequente punição. A culpa disso não está em Deus, mas na conduta individual e na não compreensão individual da natureza da lei. Uma vez que tenhamos compreendido que há uma lei kármica e que os seres humanos estão a ela sujeitos, nossa primeira tarefa será nos colocarmos em harmonia com a mencionada lei. Em outras palavras, se há uma punição para o roubo, devemos em primeiro lugar aprender a parar de roubar. Se há punição para a mentira, devemos nos treinar a não mentir, mesmo que no momento pareça haver alguma vantagem no deslize da falsidade. De fato, podemos mentir e enganar em nossos negócios e talvez ganhar algum proveito provisório. Mas se compreendermos que toda mentira e engano ou trapaço nos fará por fim naufragar, mais que provavelmente começaremos a nos treinar a não indulgir em relação a métodos inescrupulosos de agir na vida, quer pessoal, quer social ou comercial. O primeiro esforço, pois, quando entendemos que há uma lei kármica, é nos livrar dos males que trariam más consequências para nós. É indubitavelmente melhor viver nesse estado de consciência do que num estado inferior, mas devemos atentar para o fato de que tal estágio de vida é o estágio hebraico vivido sob a imposição "tu não podes" de Moisés. Tu não podes fazer isso e assim trarás o castigo sobre ti. Tu não podes cobiçar a casa do teu vizinho e assim não atrairás problemas para ti. Tu não podes roubar, tu não podes cometer homicídio, deves honrar teu pai e tua mãe, o que significa que não deves esquecê-los, ignorá-los ou maltratá-los. Não se discute o fato de que, quando obedecemos aos 10 mandamentos, nos colocamos em harmonia com a lei kármica e nos beneficiamos com isso. Não podemos, porém, esquecer que estamos ainda sob a lei e que uma próxima violação pode trazer problemas. Pelo tempo que vivemos apenas sob os 10 mandamentos, estaremos todavia vivendo humanamente e sob as leis humanas. Essa é a maior parte de Deus que a Bíblia revela, mas não é Deus. Essa é a lei, é o Deus Senhor, é o Deus Lei, a lei kármica, a lei de causa e efeito. O que semeares, colherás.
Isso não é Deus. O que tu semeares, tu colherás. Não se faz menção a Deus. Apenas nos avisa que, quando fizermos o certo ou o errado ao semear, teremos o certo ou o errado a colher. Mas certamente está claro que Deus nada tem a ver com a semeadura ou com a colheita. E pois nada disso guarda referência com Deus. Refere-se sim à lei kármica, a lei de causa e efeito encontrada ao longo da Bíblia. Mas como acreditou-se que isso fosse Deus, essa ideia foi perpetuada pelas pessoas que não ousaram ler a Bíblia com objetividade e que hoje chamam a si mesmas de protestantes ou católicas, sendo que todas elas aceitam o velho Deus hebraico dos 10 mandamentos, o Deus de causa e efeito, o Deus do karma. Tentemos agora ver o que seja realmente Deus, se é que o podemos, já que desse ponto depende toda a nossa experiência. É justo e correto ser um bom hebreu, isto é, obedecer aos 10 mandamentos. É justo e correto ser um homem de negócios honesto, ao invés de desonesto, e um ser humano saudável, ao invés de doente. Tudo isso, porém, não tem relação alguma com o caminho espiritual, nem com o nosso destino final, que é retornar à casa do Pai, para a teoconsciência. Para alcançarmos nosso intuito final, devemos compreender a natureza divina, e assim, certamente surgirá uma pergunta em nossa mente: o que é Deus? Antes de mais nada, temos de saber que nossas orações e meditações não influenciam Deus para que faça ou não o bem para nós, e que nós não podemos trazer a glória de Deus para nós mesmos e nem para qualquer outro. Tudo o que podemos fazer é reconhecer que Deus, que está em nós, é poderoso, e não por nossa causa, mas exatamente porque nos foi dada a graça de reconhecer que é aquele que sempre é. Eis porque o Mestre disse aos discípulos para não se glorificarem por terem subjugado os demônios, mas por terem os seus nomes escritos nos céus. Eis porque ninguém deve ousar se glorificar por causa de uma cura. Nenhum ser humano jamais efetuou uma cura. Ela é trazida por um estado divino do ser espiritual que atua e só pode atuar por meio e como a consciência de alguém que conheça a natureza de Deus e possa, assim, trazer a cura para a esfera da manifestação visível. Esse é o nosso papel nesse glorioso trabalho espiritual. Apenas esse é o nosso papel: conhecer a Deus e conhecê-lo corretamente como vida eterna. Quando conhecermos a natureza de Deus como amor e vida eterna, nunca mais nos ocuparemos com a morte, a velhice ou a doença, como se houvesse realidade que pudéssemos mudar, trazendo Deus para ela. Compreendamos que não há nada a fazer quanto a Deus. Há o que fazer quanto ao que o que semeares colherás. Se acreditarmos numa lei de pecado, de matéria e de doença ou numa lei punitiva, será essa a marca que iremos imprimir à nossa vida e à vida dos que esperam de nós uma orientação espiritual. Quando compreendemos que a natureza de Deus é amor, compreendemos também a palavra graça. Compreendemos que o nosso bem nos vem pela graça e não por sermos merecedores ou dignos dela. Qual ser humano pode ser bom bastante para merecer Deus? Em relação a isso, quanto mais qualidades humanas tivermos, mais teremos a que varrer de nós antes de podermos perceber Deus. Não podemos chegar ao ponto de merecer Deus. Só podemos galgar o ponto em que a parte de nós que quer ser meritória ou parece não sê-lo, seja removida do caminho e nosso verdadeiro eu seja revelado. Nosso bem físico, mental, moral ou financeiro é nosso pela graça divina, como um presente de Deus. Não podemos ganhá-lo ou merecê-lo, não podemos influenciar Deus para que nos-lo dê, e nenhum ato, fato ou pensamento nosso é poderoso bastante para impedir Deus de agir e de continuar operando. Embora nossos pecados sejam escarlates, no momento exato em que percebemos nossa verdadeira identidade, tornamo-nos brancos como a neve. De fato, enquanto aceitarmos o karma, isto é, enquanto aceitarmos a nós mesmos como apenas seres humanos, teremos a lei de karma agindo em nossa vida, mas a lei para de atuar tão logo assim meditemos. Eu estou saindo, me separo,
e agora vou viver sob a graça. E no momento em que realmente estivermos vivendo sob a graça, cairá em desuso a palavra eu. Paramos de nos vangloriar de que o eu é bom e meritório, e paramos de nos condenar por ser o eu mau e indigno. Esquecemos mesmo o passado e reconhecemos que não vivíamos uma hora atrás e que não podemos viver daqui a uma hora. O único momento em que podemos viver é agora. E agora estamos vivendo na graça. Agora não há pecado, doença, morte ou iniquidade. Nada age em nossa consciência a não ser o amor de Deus, não o seu ou o meu amor.